Hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, porque nesse tema a gente fala sobre as mulheres e o feminicídio. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre essa questão que está afetando tanto, né, o nosso país e o mundo, que é o feminicídio, as causas dele, e nós vamos começar a falar. Oi, cadê vocês? Estou aqui. Ah, ué, sumiu aqui a minha filmagem? Eu sumi. Será que eu estou aparecendo aqui? Sumiu, Eu mas estou vendo você, sumiu. está Tá me presente. vendo? E eu apertei eu começar a gravar, mas cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me encontrar. Ah, agora sim. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o feminicídio e nós vamos começar a falar sobre as patologias que podem agravar esse problema. Então, hoje nós vamos falar a respeito de feminicídio e psicopatia, que é um problema que pode causar também o feminicídio, porque muitas vezes a pessoa pode já ter o problema seríssimo da psicopatia, mas também a pessoa pode ter traços. E para isso, quem vai falar com a gente hoje vai ser o professor José Aparecido Siqueira, e ele vai se apresentar para vocês. Muito bem, Cidade. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos ouvem, aos que nos veem. Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, sou associado à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e hoje nós falamos através dessa plataforma e através de Coisas de Sideres também. E isso ficará depois gravado no YouTube, quem quiser, ou quem não puder presenciar hoje, e depois, para acessar o YouTube, terá acesso a essa nossa fala. Então, o assunto nosso, feminicídio, que há dias a gente já vem trabalhando esse tema, aliás, é um tema que deve ser debatido constantemente, porque ainda está em evidência, né? Ainda está em evidência. E muito no Brasil, porque os números continuam alarmantes, né? Casos recentes têm sido brutais, nós temos visto aí, através das notícias, esse crime hediondo praticado, né? Quase que todos os dias. A mídia, né? A mídia que nos passa essa notícia, e então eu diria até que existem números recordes, né, alarmantes. Em 2024, por exemplo, o Brasil registrou 1.492 feminicídios, o maior número desde que o crime foi tipificado em 2015. Vejam bem, e isso não é uma coisa recente, né? Nós temos aí de 1.492 casos, que dirá mais ainda, né? E esse dado mostra que, mesmo com avanços legais como a Lei Maria da Penha, a violência extrema contra mulheres não diminuiu. E esses casos brutais, eles são trazidos pela mídia, né, como uma divulgação de atos chocantes, muitas vezes envolvendo mulheres jovens ou mães. Isso tem uma repercussão nacional e internacional também, porque o Brasil está no topo das notícias ruins, né? A mídia destaca esses episódios, que aumenta a percepção pública da gravidade do problema. Eu diria que o feminicídio é um fenômeno complexo e multifacetado.
embora sejamos um pouco repetitivos, mas é bom que acentuemos essa questão. Por quê? Né? Com essas causas profundas que vão desde questões estruturais, culturais, sociais, e a principal causa subjacente é a desigualdade de gênero e a cultura do machismo. Essa cultura do machismo tem uma influência muito grande nesses casos, né? Porque qual que é a visão desse machismo, desse patriarcado aí que tem evidência na nossa sociedade, né? Tem a visão da mulher como propriedade e objeto. Isso resulta em sentimento de ódio, desprezo e necessidade de controle por parte dos agressores. A socialização de gênero tradicional atribui papéis discriminatórios ao feminino, o que perpetua essa dinâmica de poder desigual. Então, além disso, no Brasil, o racismo e as disparidades socioeconômicas também são causas estruturais que se interseccionam e agravam a vulnerabilidade das mulheres, especialmente as negras, e isso induz ao feminicídio. Muito bem, além disso que eu falei, né, o feminicídio é frequentemente o desfecho fatal de um ciclo, isso é importante que digamos, de um ciclo contínuo de violência doméstica, física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A escalada da violência, muitas vezes ignorada ou minimizada, é um fator de risco crítico, né? E como é que o comportamento do agressor, né, se dá? Esse comportamento inclui baixa escolaridade, exposição à violência na infância. Nós vamos falar um pouco disso. A hora que eu trouxer para vocês a influência da psicopatia no feminicídio, né? Embora não seja uma coisa que seja muito evidente, mas tem suas raízes na psicopatia, né? Nós vamos falar disso. Só um comentário a mais, que o feminicídio não é um crime passional, mas um crime de ódio de gênero. Combatê-lo exige ações integradas de longo prazo, como a educação para a igualdade de gênero, desde a infância, e a estruturação adequada de delegacias e abrigos para mulheres. Então, tem muita coisa para ser feita nesse sentido, né? Eu diria que a maior conscientização social quanto à violência doméstica deixou de ser tratada como questão privada e passou a ser reconhecida como problema social e criminal. E tem uns desafios, né? Tem uns desafios, por exemplo, aplicação desigual em algumas regiões, a falta de estrutura para garantir medidas protetivas, o que limita a efetividade da lei. Então, nós temos vários fatores que concorrem para que esse crime não avance, né, com tanta frequência, né? Muito bem. Agora, um comentário acerca da psicopatia, que eu havia falado, esse Fidelis anunciou muito bem para vocês, que eu falaria para vocês sobre a psicopatia, que é um transtorno mental, né? É um transtorno mental que pode ser de caráter genético ou não, né? Então, mas a relação entre feminicídio e psicopatia é um tema delicado e frequentemente mal compreendido. Por que isso, né? É fundamental dizer, desde o início, que nem todo feminicídio é cometido por um psicopata. Isso é bom que salientemos. Nem todo feminicídio é cometido por um psicopata. E nem todo psicopata comete feminicídio. O que vale dizer? Reduzir o fenômeno a uma explicação psicopatológica individual é clinicamente pobre
e socialmente perigoso. Então, nós não nos prendamos nesse aspecto, né? A psicopatia está presente na maioria dos casos, mas o que é a psicopatia, de um modo geral, né? Psico, mente, patos, do grego, doença, doença mental, né? Então, tudo que é patológico é doentio. O que é na clínica psiquiátrica, ou psicanalítica, ou psicológica, está associada à psicopatia, né? Ela está associada à ausência ou empobrecimento de empatia. Vejamos que também nessa palavra empatia tem patos, que também é doença, né? Empatia, estar no lugar do outro na doença. Olha o diálogo que mantém empatia com psicopatia, com telepatia, com simpatia, com antipatia. Tudo isso tem a mesma raiz, né? Patos, doença. E indiferença à dor do outro. O psicopata não é indiferente à dor do outro. Para ele, pouco importa se a pessoa vai sofrer, se não vai sofrer, o que está acontecendo. Aí deu um soco na cara dela, mas um soco é normal, ela está acostumada a Não levar consegue se porrada, né? colocar no lugar, né? Isso, Do exatamente. A hora que você puder intermediar, ou se der, fica à vontade, tá? Se você quiser. Só esse comentário, né? Isso, Não ter empatia, não se colocar no lugar do outro, né? Se ver como se fosse você que passasse por aquilo que o outro está passando, né? exatamente. Então, aí, mais um ingrediente, o uso instrumental das pessoas. O psicopata, ele objetifica a pessoa, né? O feminicida, ele objetifica a mulher, é um objeto, é uma coisa descartável. É como se atirasse qualquer objeto na rua, entende? Como se eu batesse num cachorro, se eu matasse uma mosca. Então, para ele, essa situação, ele não tem esse dó, né? Existe uma ausência de culpa ou remorso, ele não tem remorso. Há uma tendência ao controle e à dominação. E há um funcionamento narcísico extremo também, né? Olha o narcisismo presente. A Cidélia é muito especialista no narcisismo, ela falou muito bem sobre isso nos seus livros, ela fala do narcisismo. Olha essa palavra sendo apresentada agora aqui, com relação ao feminicídio, né? Na psicanálise, a psicopatia é pensada menos como diagnóstico fechado e mais como o quê? Como falha na constituição do laço com o outro. Na relação objetal marcada pela coisificação. Olha, coisificação, reificação. Eu gosto muito dessa palavra reificação, porque res, rei, do latim, é coisa. Então, reificação é tornar coisa, objetificar. Então, a mulher passa a ser uma coisa para ele, passa a ser um objeto, né? E há um déficit na simbolização da alteridade. Nós falamos muito de símbolos na psicanálise, né? O outro não é reconhecido como sujeito, mas como objeto. Olha aí, ó, só para reforçar a ideia. Quando a psicopatia aparece nos casos de feminicídio, na maioria das vezes, na maioria das vezes, os casos frios, planejados ou serializados, observam-se traços psicopáticos claros, tais como violência extrema sem afeto aparente, afeto nenhum, frieza total, né? Não tem remorso. Então, é discurso de justificativa racional. Ela apanhou porque ela precisava apanhar. Olha que essa frase feita, que é um absurdo que nós ouvimos aí, né? Ela mereceu, ela provocou. Foi inevitável bater nela, como o caso daquela moça lá, que levou não sei quantos socos lá no elevador, como aquele camarada que arrastou a moça no carro e a moça perdeu a vida depois de ter amputado as duas pernas.
Enfim. Aquilo ali, de puxar a mulher ali no carro, Oi? daquela maneira, aquilo ali Pode falar. é o da pessoa arrastar a mulher ali no carro, aquilo ali é o extremo da falta de empatia. Quando você olha o perfil físico da pessoa, você percebe que ali, com certeza, tem um grau de psicopatia ali, daquela pessoa. Então, aquele puxar daquela maneira a mulher arrastada pelo carro, sem um pouquinho de pena, de saber que ela estava perdendo ali partes do corpo, aquilo ali é o extremo, o extremo da crueldade e a demonstração de que aquela pessoa estava sentindo um prazer em praticar aquele ato, uma demonstração total de falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Perfeitamente, perfeitamente. E a maioria dos feminicídios não é psicopática. Olha só, nós estamos tentando fazer uma relação do feminicídio com a psicopatia, mas a maioria dos feminicídios não é psicopática. Por quê? Porque ocorre em contextos nas relações íntimas, tem um histórico de controle e violência, o sujeito vem controlando, vem violentando essa pessoa, essa mulher, há muito tempo, até chegar nesse nível, né? Por ciúme, abandono ou ameaça de separação. É uma ferida narcísica intensa. Ferida narcísica. Então, o funcionamento desse feminicídio, ele se dá numa situação narcísico frágil. É marcado por dependência emocional, atravessado por angústias de perda e humilhação. O ato não nasce da frieza, mas da incapacidade de simbolizar a perda. Sabemos que toda perda é luto, né? E na psicopatia, o outro nunca foi sujeito. Não há perda a elaborar. O ato é utilitário. A violência não é vivida como conflito. Então, o narcisismo violento, que é o mais comum, o outro foi investido como suporte narcísico. A separação é vivida como aniquilamento. O ato surge como tentativa desesperada de restauração do eu. Há colapso simbólico. É interessante que se diga que muitos feminicídios são atos de desespero narcísico, não de psicopatia. Olha só, né? Sem querer ser incoerente na minha fala. E mesmo quando há traços psicopáticos, eles não surgem no vazio. Aí tem um ingrediente interessante, que é a cultura, né? A cultura do sujeito legitima o controle masculino, naturaliza a dominação, erotiza a posse, banaliza a violência contra as mulheres. Então, a psicopatia, ela encontra terreno fértil em culturas que desumanizam o feminino, associam masculinidade a poder e controle, toleram a violência simbólica cotidiana. Então, aqui há um diálogo entre a psicopatologia individual com a violência estrutural. Olha só. E tem uma coisa interessante, que a psicopatia pode estar presente em alguns casos de feminicídio, mas não é a regra. A maioria dos feminicídios envolve narcisismo ferido, impossibilidade de elaborar a perda, colapso simbólico diante da separação,
Outro detalhe, a cultura patriarcal e a masculinidade tóxica são condições estruturais, não acessórios. A psicanálise ajuda a compreender o funcionamento psíquico, mas não substitui a análise social e política. O feminicídio não nasce apenas de um indivíduo violento, mas de uma cultura que autoriza, silencia e naturaliza a violência contra mulheres. Quer comentar alguma coisa, Cidéres, nesse espaço? Bom, então eu vou fazer um comentário aqui. Então, o homem, quando ele pratica o feminicídio, é porque ele tem ali, desde a infância, um problema, né, com relação à mulher. Então, o feminicídio é o assassinato da mulher por ela ser mulher, que é atravessado por relações de posse, controle e posse, né? E nesses casos, no ponto de vista psicanalítico, se trata de uma tentativa radical de aniquilação do outro enquanto sujeito. E está envolvido ali uma fragilidade ou uma falha na constituição do supereu. Então, nós temos o nosso ego, o nosso superego, e nós temos o id. Então, quando o id é quando a pessoa ela vai para o desejo, para o prazer, independente das consequências. O ego, o nosso eu, é o controle das emoções. E o supereu, ou o superego, é a nossa razoabilidade. Então, a razoabilidade, o supereu dessa pessoa, ele não foi constituído de uma maneira normal, mas ali se mostra um machismo muito grande. E, nesses casos, esse fenômeno, ele passa... A mulher passa de objeto de posse a uma ameaça narcísica intolerável para o homem. E nesse ponto, infelizmente, esse ato narcísico ele vai surgir como uma tentativa do homem recuperar o controle quando a mulher ela percebe que aquilo ali não está bom, que ela está sofrendo violência, que ela está tentando fazer tudo certo, mas não está sendo reconhecida, que ela está sendo usada como objeto e onde ela não é valorizada, né? Então, é um desejo de eliminar a frustração, de recuperar o controle e de apagar a alteridade. Então, é uma falha na estruturação do laço simbólico. Quando o homem, ele mata uma mulher, ele não está apenas contra essa mulher, mas contra o limite que lhe foi imposto desde a infância, né? A lei da castração, aquilo que até aqui você pode isso, você não pode, meu filho, né? O machismo que foi ali adicionado a esse homem, passado de pai para filho, você é homem, é você quem manda, e pela sociedade em geral, até mesmo pela psicologia grupal, né? E também o homem ele está contra o reconhecimento do outro, como o meu amigo Siqueira falou, como sujeito. Quando há uma falência dele conseguir simbolizar essa perda, ele não aceita, eu sou macho, eu sou homem, eu não posso perder essa mulher, eu não aceito, eu não admito, porque é a minha posse. O problema é quando a mulher deixa de ser objeto de desejo e passa a ser objeto de posse daquele homem, e de repente ela percebe que não está bom para ela, que ele não está tratando ela da maneira que ela esperava, e de repente ela não quer mais aquele relacionamento. E volta agora para o meu amigo José Aparecido Siqueira. Muito bem. Isso vale a pena até a gente recorrer aos nossos teóricos psicanalistas, né? Freud, principalmente, Freud, que é o pai da psicanálise. Para ele, o feminicídio está envolvido com narcisismo e impossibilidade de perda.
o sujeito feminicida, ele não suporta a perda. E em Freud mesmo não há uma teoria do feminicídio, mas há conceitos fundamentais para compreendê-lo. Por exemplo, Freud fala muito do narcisismo e objeto amoroso. Vamos fazer só uma ponte com o que nós dissemos aqui, né, sobre o feminicídio. Depois eu volto a falar um pouco sobre a psicopatia na infância, que é exatamente o desdobramento disso. Onde começa isso tudo, né? Qual é a raiz do problema? E nós, psicanalistas, nós temos o nosso direcionamento de terapias, a Cidéres pode concordar comigo, ou até discordar, se for o caso, mas nas terapias, por exemplo, nós buscamos sempre a infância do paciente. Como é que foi a infância do paciente? O que ele sofreu na sua infância? Qual foi o relacionamento dele com o pai, com a mãe? Qual o tratamento que ele tinha? Então, depois nós vamos detalhar um pouquinho sobre isso. Mas, continuando aqui com o Freud, quando ele fala aqui do narcisismo e objeto amoroso, que estão envolvidos no feminicídio, ele mostra que em muitos vínculos amorosos, o outro é investido como prolongamento do próprio eu, suporte narcísico, garantia de valor e identidade. Você veja que eu deposito no outro, né, uma coisa que eu gostaria de ser, gostaria de ter, gostaria de poder. Como eu não posso, eu vou atacar o outro. Aí esse objeto, né, o sujeito pode viver como humilhação, castração e, de novo, colapso narcísico. Em certos feminicídios, a mulher não é vivida como alteridade, mas como objeto narcísico indispensável. A Cidéria já falou isso. E um caso interessante que o Freud traz, né, a melancolia e a agressividade voltada para o objeto. O que é isso, né? Como é que o Freud vê isso? Na melancolia, a transformação do amor em ódio quando a perda não simbolizada. Thanatos, pulsão de morte. Pulsão de morte, exatamente. Então, no feminicídio, a separação não é elaborável. A agressividade retorna violentamente. O ódio substitui o luto. O ato extremo aparece como tentativa de eliminar a dor da perda, eliminando o objeto. Ou seja, eu perdi você, então eu vou eliminar você, porque aí acabo com a minha dor. O que não acontece, que aí é um agravante, né? E o Lacan, falei do Freud, o Lacan também tem um olhar para esse tipo de comportamento. Ele atribui a masculinidade, né? E o discurso do domínio. Lacan é primordial na análise do discurso, né? Ele fala muito do significante, significado, fala do discurso do outro, fala dessas questões, né? Significante, enfim. Ele mostra que o masculino, na lógica fálica, se organiza pelo todo, pelo domínio e pela exceção. Quando essa lógica falha, emerge a violência, o ato substitui a palavra. Então, o Lacan é muito categórico nisso, né? Se falta a palavra, eu vou agir. Então, eu vou agir de que forma? Violenta, porque eu fui, né? Eu fui, de certa forma, provocado, vamos dizer assim, né? Entre aspas, não provocado por uma provocação gratuita, mas com essa identificação do eu. Ele fala também do gozo mortífero. Quando a Cidélia falou agora da pulsão de morte, eu faço essa ponte aqui com o Lacan, né? Gozo mortífero. Em alguns casos, há um gozo no ato. Não apenas matar. Eu tenho prazer em matar. Assim como aquele homem que gastou a moça. Isso. Apagar o outro enquanto sujeito. Lacan se aproxima do que se chama de passagem ao ato, curto-circuito da simbolização. E falei do Freud, falei do Lacan,
E tem um outro filósofo francês, o Bourdieu, que fala também que o feminicídio como falha coletiva, ou seja, a violência masculina não é exceção, é produto de uma ordem social. Olha que interessante isso, né? Então, nós temos aqui um conjunto de ideias, de opiniões, de teorias, todas convergem para o mesmo sentido, convergem na mesma direção, acabar com o objeto, ou tornar a mulher o objeto, né? Ou seja, vários estudiosos que pesquisaram de maneira científica profundamente e atenderam e perceberam situações e perceberam o mesmo padrão de comportamento masculino com relação ao ódio pela mulher. Exatamente. Mesmo, eles convergem nas suas opiniões. E o Bourdieu, ele revela que o feminicídio é parte do que a sociedade tolera, o que relativiza, o que silencia. Ou seja, é normal acontecer isso. Isso é quando nós assistimos ao noticiário, né? A mídia é uma riqueza de informações para isso. Quanto mais ênfase der para aquele caso, mais chama atenção, né? Mais relativiza, mais normatiza. Aí a população que assiste a esses programas, alguns canais aí que registram as violências de uma forma grotesca, né? Faz com que a população fale, é normal, tá vendo? Eu nem vou assistir isso mais, porque acontece todo dia, acaba acostumando com o crime, né? Bom, Eu posso ler umas falas aqui da nossa amiga Lânia? claro. Rapidinho, para a gente ler, para enriquecer aqui a nossa roda, né? Então, Uhum. a Lana escreveu, uma inveja constante, ela está participando com a gente, de querer ser escutado, compreendido, aceito. Não sentir que está conseguindo isso e daí responsabiliza, culpabiliza o outro. É a forma de forçar o outro a fazer o que se espera, na maioria das vezes pela violência verbal e física. E ela disse que depois que concorda com Lacan, ao longo do que você disse, se falta validação que se espera, eu me faço validar à força. A Lânia está falando aqui de como age o narcisista e uma pessoa que tem a psicopatia, muitas vezes, mas nem sempre, e ela tem também o narcisismo, porque todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata, mas normalmente o feminicida, na maioria, é um narcisista patológico. Então, sociopatia sente muito prazer em matar para ter reconhecimento. A psicopatia nisso diverge. Então, assim, são as falas aqui da nossa amiga, também psicanalista, Lânia, né? Ela está falando que a psicopatia faz por alcançar o objetivo, para eles matar é pulsão. Desejei matar, e como farei? Mas não necessita de aplausos e plateia. E aí ela diz que, divergindo da sociopatia, os psicopatas são impulsivos, agressivos, estimulam reconhecimento por seus feitos maquiavélicos. Não, a sociopatia são impulsivos, agressivos e estimulam reconhecimento por seus feitos maquiavélicos. O psicopata não. Ele faz pulsão, ele sente a necessidade de matar, mas ele não quer reconhecimento. Então ele faz as escondidas, eles trabalham mais, eles são mais frios e calculistas. O sociopata não. Ele faz na impulsão, ele quer sentir o outro, ele quer sentir o medo e o prazer de matar o outro, de formas mais brutais, e ele quer reconhecimento desses feitos maquiavélicos, essas coisas torturosas. Muito bom, muito obrigada. Aí, Siqueira, já li, e foi muito bom a sua contribuição, Lânia. Agradeço a contribuição da Lani, é importante que ela diga isso aí mesmo, porque é importante isso aí, essa questão da validação mesmo, o sociopata, ele quer a validação social, ele quer que as pessoas, né, enalteçam, olha, ele é herói, ele é macho, ele é bom, ele é isso e aquilo. Então, o que não acontece em parte com o psicopata.
Muito bem. Dando sequência aqui, o Bourdieu, ele diz o seguinte, que o feminicídio acontece quando o sujeito não simboliza a perda, né? E isso é, aliás, não é o Bourdieu, é o Freud. O sujeito não simboliza a perda, é o Freud. E o Lacan diz que ele não suporta a falta e o desejo do outro. E o Bourdieu diz que ele vive em uma cultura que legitima o domínio masculino. É essa a grande questão, né? Que já vem desde a infância. Esse machismo, ele pode ser impregnado já desde a infância. Aquele pai que fala assim o homem não chora. O homem não chora. O filho não vai chorar. Se chorar, vai apanhar. E se você apanhar na escola, você apanha em casa também. Acontece isso, né? Eu vou até citar um caso aqui, eu acho que já comentei com vocês em outras lives, daquele aluno meu que, maior calor, chegou de manga comprida e eu falei para ele, arregaça a manga, ô fulano, né? Arregaça a manga, tá calor. Eu falei, não posso, professor, não posso. Eu falei, por quê? Eu estou com marcas de cigarro. Aí ele mostrou o braço para mim, os 2 braços com marcas de cigarro. O pai dele queimou ele com cigarro. Vejam vocês o absurdo disso. Aí eu perguntei para Ou ele, o mas pai como que fala o seguinte, se o você pai... vir com um machucado, eu te quebra o outro braço, ou eu te quebra outra perna. Né? Como meu Isso, pai falava assim, um dia se você estiver quebrado aqui em casa, eu te quebro do outro lado se você não fizer nada com a pessoa que fez isso com você. olha só. É isso aí, Lana. Olha que interessante esse acréscimo que você fez. É. Então, eu perguntei para o menino e ele respondeu, você sabe por quê, professor? Porque eu falei para meu pai perguntou o que eu queria ser quando jovem, quando adulto, né, adolescente, 17 anos. Eu falei, eu quero ser dançarino, quero fazer balé. Ele falou, filho meu não vai fazer balé, em hipótese alguma. Filho meu tem que ser engenheiro, advogado, dentista ou médico. Aí queimou ele com cigarro. Você quer para você aprender. Vai fazer balé na China. Olha só. Então, quer dizer, aí esse garoto vai ser o quê na vida adulta? Que revolta que ele não vai ter desse pai? Como é que ele vai reagir a isso ao longo do tempo? Como é que ele vai lidar com essas questões, com esse trauma, com essas feridas, né? Então, é complicado. E só para terminar, né? Eu acho que a gente está caminhando para o fim, né, Cidério? Não sei se a gente está... Eu acho que está caminhando para o fim, mas eu diria para vocês que a psicopatia, né? Nós falamos de feminicídio e psicopatia, e nem sempre a psicopatia está associada ao feminicídio, mas tem grande influência nisso. A criança, né? É importante lembrar que o desenvolvimento é complexo e alguns comportamentos podem ser parte do crescimento. Por exemplo, na criança, falta de empatia persistente. Olha que essa palavra empatia, ela vem desde cedo, né? Ela não surge na nossa adolescência e na vida adulta. E nem a palavra moderna também, né? A palavra que existe já há muito tempo, mas que pouco considerada. E nós, a criança, né? Tem dificuldade em entender ou se importar com o sentimento dos outros. Um aluno na escola, por exemplo, que a professora perceba que ele... Tem criança que dá beliscão no outro, puxa a orelha do outro, puxa o cabelo do outro na escola, tem menina que puxa o cabelo da outra, enfim, passa o pé, dá rasteira no coleguinha, ele não está se importando o que o outro vai sentir. Esse é um indício de uma psicopatia aí aparente, né? Comportamento cruel com animais ou pessoas. Quantos moleques aí não colocam rojão no rabo do gato, fazem mil coisas, né? Tem umas brincadeiras assim absurdas, colocar bombinha no cão, ou enfim, fazendo brincadeiras com os animais, mas sem perceber que tem um sofrimento nisso aí, né? Então, isso é crueldade. Desrespeito frequente a regras e limites, ignorar normas sem remorso, ou seja, o pai dá uma orientação, ele faz de qualquer jeito,
a mãe pede para ele arrumar a cama, ele arruma de qualquer jeito, deixa tudo amassado, tudo desencontrado, tudo desarrumado. Ele está pouco ligando para as questões, né? Não tem Mas daí depende e diverge em pontos, por conta das psicopatologias e neuropatologias, tá? O autismo, nem todos são extremamente organizados. Tem alguns que, no momento de raiva, fica um conglomerado, entendeu? O quarto. Fica totalmente revirado por conta do estado emocional. O TOD não consegue organizar. O TDAH também não. Depois, Olânia, a gente até vai convidar você, quando a gente for falar também a respeito desses casos, juntamente com o autismo, para continuar participando com a gente. O TDAH e o TOD também não conseguem se organizar dessa forma, e um deficiente intelectual também não consegue. Sim. Então, como eles não conseguem fazer essa organização mental, o físico também não consegue. Então, muitas vezes eles confundem os diagnósticos e diagnosticam todo mundo errado. Mas é por isso que nós vamos falar agora, a gente está começando aqui esse processo de falar sobre o feminicídio e vários tipos de transtornos, e que nem toda pessoa que tem um transtorno vai cometer um crime. Por exemplo, existem pessoas que têm o transtorno da psicopatia, mas nunca vão cometer um feminicídio, e já tem outros que sim. Então, e tem mulheres psicopatas também que passam batido por aí, né, professora? Mas é que, nesse caso, o feminicídio, porque está acontecendo muito, né, no Brasil, então nós precisamos de colocar aqui, o Sobrapa, ele está colocando a Suzane von Jacob, por exemplo, né, para que as mulheres consigam se proteger. Até quero falar uma coisinha aqui, antes de passar de novo para o professor, se puder. Pode, professor? Claro, fica à vontade. Então, pessoal, como prevenir isso, né? Porque no feminicídio, o psicopata, né, nem todo feminicídio é psicopata, mas todo feminicídio envolve uma lógica de desumanização do feminino, do ser mulher, né? Então, nós temos que pensar em como podemos prevenir isso, através de leitura precoce de atitudes, de padrões de controle e de violência simbólica. Então, nós também devemos passar a prestar atenção, né? E ter uma compreensão maior dos vínculos abusivos. De que maneira? Justamente assistindo a lives como essa, em que todos nós aqui, professores do Grupo Sobrapa, né, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, estamos participando para ajudar, porque nós temos no nosso grupo diversas mulheres, e muitas sofrem, sim, com violência doméstica. E isso não é apenas em relacionamentos afetivos, pode acontecer na vizinhança, pode acontecer no trabalho, pode acontecer de várias maneiras. Então, nós também temos que, uma maneira precoce aí de proteger é a intervenção antes da escalada para o ato letal. Se a mulher ela está percebendo um acontecimento, ela vai relatar esse fato para pessoas que ela confia. Ela vai começar a falar sobre isso, ela vai, de preferência, procurar um tratamento psicanalítico, e ela vai também pontuar com a pessoa que está praticando a violência. Eu estou não de maneira violenta e não de maneira agressiva. A mulher, ela vai ter que saber olhar para a pessoa que está praticando a violência contra ela e falar, olha, eu estou percebendo que você está agindo dessa maneira. Por que você está agindo assim? Se eu trato você tão bem, se nós temos um relacionamento no qual te trato com tanto respeito, por isso a importância também do respeito da mulher com relação ao homem, para que também ela ajude para que tenha ali um vínculo mais fortalecido. E saber falar. Por quê? Porque quando a gente pontua o homem, o psicopata mesmo, que ele não tem um sentimento de empatia, ele não tem sentimento de empatia, mas ele tem medo
das consequências. Assim como o narcisista, apesar de patológico e tudo mais, tem medo das consequências. Então, ele precisa, o homem que está praticando um ato violento, perceber que tem pessoas que estão sabendo e observando esse comportamento e que não vai ficar impune. Então, a impunidade, ou o medo, ou aquela certeza da impunidade, aumenta esse problema, né? Então, normalmente, o feminicídio tem a ver, nós devemos compreender o feminicídio, né, à luz da psicanálise, né, e devemos perceber também como é que isso se correlaciona com a psicopatia e com o narcisismo patológico. Então, nós não devemos justificar o ato, né? As pessoas, elas colocam a mulher como um objeto, inclusive nas igrejas, em tudo quanto é lugar, existe o narcisismo social, onde as pessoas, muitas vezes na família, na igreja, quando coloca a mulher como um ser submisso, está autorizando o ser narcisista, o membro que, na verdade, ele não sabe, mas participa da igreja, mas é um psicopata, um narcisista, está ali praticando um ato, ele está autorizando aquela pessoa, está fazendo ela sentir que tem o direito de tratar mal a mulher. Isso não é humano, isso não é bondoso, isso é psicologia grupal e não pode continuar existindo, porque por trás da mão de um feminicida existe a mão da sociedade, ali muitas vezes contribuindo com um narcisismo grupal. Então, pessoal, nós devemos retirar o véu da ignorância, permitindo intervenções mais precisas, éticas e humanas, né? Onde nós devemos perceber que o outro, o ser mulher, né? A mulher, se ela não é reconhecida como sujeito, se você mesmo não se coloca como sujeito e não fala, eu estou vendo, eu estou percebendo, olha, não faz uma coisa dessas. Imagina, eu não fiz nada para você praticar uma violência, por que você está agindo assim? E a pessoa precisa de demonstrar que outros estão sabendo dessa atitude. Por quê? Porque senão essa mulher não se reconhece como mulher, não pontua, não coloca, eu estou vendo, eu não aceito, eu não admito, a sociedade está de olho em você. Essa mulher que não faz isso, ela não é reconhecida como sujeito. E onde a pessoa não é reconhecida como sujeito, a violência vai encontrar um terreno fértil. E com isso eu vou passar para o meu querido amigo José Aparecido de Siqueira. Isso aí é extremamente importante que, digamos, que o narcisismo está envolvido em todas as questões, né? Patológico, social, cultural, enfim. E a violência, de certa forma, só para voltar ao assunto feminicídio, né? Essa violência, ela está enraizada, né? Enraizada. E é visto como um reflexo de uma estrutura violenta e patriarcal da sociedade brasileira, que historicamente legitimou agressões contra mulheres sob justificativas como defesa da honra. Hoje, essa herança cultural é cada vez mais questionada. Acho até que aquela música Meu IP Florido, num momento desse, deveria de ser abolida. As pessoas acham bonito, acham romântico ouvir o IP florido, né? E aí entra na mente do homem narcisista, psicopata, de que é lindo e que é romântico ele se pensar preso porque matou aquela mulher que não quis ele, porque ele era, na verdade, um mau caráter, um homem que não tratava aquela mulher com a dignidade que ela merecia.
Exatamente. Acaba internalizando isso aí, né? Você ouve a música e você internaliza. O feminicídio está em evidência porque os números crescem. Os casos são chocantes e a sociedade não aceita mais tratar essas mortes como naturais, entre aspas, né? Ou privadas. É um reflexo da luta por igualdade e da necessidade urgente de enfrentar uma violência estrutural que ainda persiste no Brasil. E o que eu acho não, tenho certeza, né, que a mídia, ela tem que ter uma cobertura dessas notícias de forma responsável, né? E promover debates, né? Eu acho que é importante. Nós aqui, o que nós estamos fazendo agora, essa mesa redonda, esse bate-papo. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 16 horas. Semana que vem, outra pessoa vai fazer e eu e Siqueira vamos participar. Vamos sim. É bom que nós planejemos uma coisa, Cidelis, é falar. A Lana trouxe muito em questão isso. Trabalhar os transtornos, TOD, Não, TOC. nem só isso. Por exemplo, atualmente, no último 10 anos para cá, aumentou o feminicídio entre mulheres. Mulheres matando mulheres por conta de problemas passionais, né? Aí, Quer dizer, se tá o cara vendo? tivesse se largasse dela por causa de um homem, não matava, mas por causa de uma outra mulher, mata. Então, olha aí, ó. A Suzane von Richthofen matou a própria mãe, né, por questão de herança. Tem várias questões, né? Isso, E exatamente. existe Então, machismo no sexo feminino também. A própria mulher passa o machismo para o seu filho. Então, nós estamos discutindo o feminicídio de uma forma geral, assim, o homem matando a mulher, mas essa questão que a Lana trouxe é muito interessante, a mulher matar a mulher. Por que leva a isso, né? Quais condições, em quais situações, quais as raízes disso aí, né? Então, veja o trabalho nosso, Cideres, da psicanálise, nessas discussões, nesses debates. Pena que nós estejamos aqui, só 3 pessoas. Um minuto só para a gente terminar. Quantos? 1 minuto, 17 horas e 19 minutos agora. Mas então vamos encerrar. Vou só dizer da mídia, que a mídia contribui para o feminicídio quando reforça estereótipos, invisibiliza vítimas e transforma crimes em espetáculo. Uma cobertura crítica e responsável é essencial para desconstruir a cultura da violência e promover a igualdade de gêneros. Então, existe um sensacionalismo aí exacerbado, né, da mídia com relação a isso, mas é importante que digamos isso, né, que isso não pode normalizar. A violência não pode ser normalizada. Eu acho que nós, mulheres, deveríamos ajudar os homens a pensar que ouvir músicas que degradam a mulher e estimulam o crime deveria ser evitado, né? Por quê? Porque se uma música estimula o crime, a gente deveria evitar, simplesmente. Eu não estou contra essa ou aquela música, mas nós estamos vivendo, nós podemos chamar de que uma epidemia de morte de mulheres por casos banais, por narcisismo, machismo e por não aceitar que a mulher, quando ela não aceita mais não ser bem tratada. Por quê? Inclusive, amanhã eu vou fazer, às 20 horas, uma aula falando sobre narcisismo e doenças psicossomáticas, na qual nós vamos abordar o caso de que o narcisismo dos outros e o nosso próprio nos adoece. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, e é por isso que muitas mulheres estão saindo desses relacionamentos, porque esses relacionamentos adoecem. Então, é preciso que o homem olhe com mais amor para a mulher, que a mulher olhe com mais amor para o homem, para que eles possam ter um relacionamento mais saudável e menos doente, de um lado e do outro, porque a mulher também tem que demonstrar respeito. Então, vamos fazer o melhor que pudermos. E quando formos conversar, falar com calma, falar devagar, não querer também passar por cima do outro ou ofender. Nós, mulheres, nós podemos fazer com que o mundo seja melhor, fazendo com que as coisas sejam mais suaves.
conversando com jeito e mantendo a nossa dignidade. E, pessoal, olha, o Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e também aqui o Coisas de Cibeles, né, que é o meu canal, a gente está fazendo pelo Coisas de Cibeles, convidando o pessoal que assiste pelo Coisas de Cibeles a fazer parte do Grupo Sobrapa e vir a aprender psicanálise conosco. É só deixar o telefone, nós vamos entrar em contato e também para fazer tratamentos psicanalíticos. Muito obrigada a todos, e o Siqueira também vai se despedir. Isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência, pela atenção, pelo tempo que vocês nos assistiram aqui, né? E agradeço ao Sobrapa por essa oportunidade, a Coisas de Cibeles também pela oportunidade de discutirmos esse assunto tão importante na nossa atualidade. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço e muito obrigada a todos. Boa tarde. Bem, uma boa tarde. Agora eu vou parar. Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos.